Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Quando Paulo ele vai falar a respeito dos filhos de Deus. Ele começa o 12 desta maneira: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A NVI diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, pode ver que Paulo ainda ele está debaixo de uma linha de raciocínio que ele começou lá no capítulo 6. Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Ou seja, nós saímos de debaixo do império do pecado, de debaixo do domínio da lei, e agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Eu mudei de senhor. Antes, o meu senhor era o pecado soberano. Eu estava debaixo do império do pecado. Mas agora, através da pessoa de Jesus, eu passo a ser servo de Cristo. No passado, eu fazia aquilo que o meu senhor ordenava, que era o pecado. E isso produzia o quê? Morte. Agora, eu vivo para Cristo. O meu senhor é Cristo. E eu continuo olhando para os mandamentos do Senhor. Só que agora eu sirvo a Jesus por amor. Martinho Lutero ele diz o seguinte: que a lei nos conduziu a Cristo. E Cristo nos mandou de volta para a lei para que nós pudéssemos ser santos. Então, Jesus me salvou, mas para que eu tenha uma vida santa, eu tenho que observar os mandamentos de Deus. Mas a observância desses mandamentos agora é por amor. No capítulo 7, ele faz uma ilustração mostrando através da analogia do casamento como é que o homem saiu de debaixo do domínio da lei e automaticamente debaixo do império do pecado. No capítulo 8, no início, ele fala da vida pelo Espírito. E agora ele vai falar sobre os filhos de Deus. Por isso que, olha, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, porque agora nós somos filhos de Deus. Nós saímos de debaixo do império do pecado e de debaixo do domínio da lei. Nós agora estamos vivendo uma vida nova, uma vida com Cristo, não segundo a nossa carne. Por isso nós não estamos em dívida para com a carne, porque agora nós saímos de debaixo dessa natureza de pecado que nos conduzia a cometer delitos contra o nosso Criador. Por isso que ele diz no 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Aqueles que vivem segundo a natureza da carne, vai morrer. Pode ver que no final do capítulo 6, Paulo diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são seus filhos. Interessante é que Deus é pai de todos no sentido de criação. Todos. Toda a humanidade, ela foi criada por Deus. Agora, para serem filhos de Deus é diferente, pois nem todos são seus filhos. Tem uma passagem que está lá no Evangelho segundo escreveu João, versículo 8, 44, que diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Veja que Jesus, ele diz o seguinte, que aqueles que não fazem a vontade de Deus, eles são o quê? Filhos do diabo. Mas agora, através da pessoa de Cristo Jesus, pois o Senhor Jesus, ele foi filho de acordo com a natureza, filho de Deus por natureza. Jesus, ele foi filho por natureza. Por isso que ele diz, Abba, Pai. Expressa um relacionamento íntimo para com Deus. Mas nós, agora, somos filhos de Deus por adoção. Por isso que nem todos são filhos de Deus. Como criação, sim. Mas no que se diz respeito a ser filho dele para obediência, não. Nem todos são. Pois são filhos de Deus aqueles que realmente, através da fé no Filho do unigênito, eles agora são guiados pelo Espírito de Deus e este relacionamento, este compromisso para com o Senhor é que realmente mostra, é a marca registrada deste relacionamento que realmente eu sou filho de Deus. Então ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja aí o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Como eu disse, Jesus, ele foi filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus por adoção. Veja aí o que diz o 15, vou ler de novo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Porque quando eu vivia sob o domínio do pecado, eu era escravo do pecado. Agora não. Eu fui liberto do pecado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Então, a partir do momento que o Espírito Santo, ele vem e faz morada em mim, ele me adota. Ele é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. E quando o Senhor, ele vem habitar em nós através do seu Espírito, o Espírito Santo, aí sim nós podemos clamar, Abba, Pai. Essa expressão, como eu já disse, é uma expressão de um relacionamento especialmente íntimo para com o nosso Deus. E veja que no versículo 16 ele diz o seguinte, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que que o Espírito Santo aí, ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus? É porque agora o Espírito de Deus, ele habita em nosso espírito, ele está dentro de nós. E quando o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós, habitando em nós, o nosso ser interior,
ele também testifica, ele testemunha, ele era uma testemunha dentro do meu espírito que agora eu sou filho de Deus. Veja que o 17, Paulo ele usa uma condicional EI logo no início do capítulo, ou melhor, do versículo. Olha aí, EI, essa condicional é uma conjunção condicional. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Assim como Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou, nós também, a partir do momento que reconhecemos o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós morremos juntamente com ele na cruz. E ao ressuscitarmos, simbologicamente, nós ressuscitamos para uma vida nova, é novidade de vida. Então nós somos participantes juntamente com o sofrimento de Cristo, porque nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, simbologicamente. E ao ressuscitar, agora eu não vivo mais segundo os padrões deste mundo, mas eu vivo agora de acordo com os padrões retos da palavra do Senhor. E ele diz que nós somos o quê? Herdeiros e co-herdeiros. Interessante que no período do Império Romano, esta ideia de ser adotado por alguém era comum entre os gregos também. Gregos e romanos, isto era comum. E uma criança, ao ser adotada, ela tinha os direitos naturais, como se fosse um filho verdadeiro. Tinha os direitos de quê? Herança. Então, eles herdavam juntamente com os filhos verdadeiros. Isso já no período do Império Romano e também do grego. O filho adotivo, ele possuía todos os privilégios de um filho natural. Isso incluía direitos de herança. Agora veja bem que nós, como filhos de Deus, está dizendo Paulo aqui que nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso, claro, se de fato nós morremos para o mundo e ressuscitamos juntamente com Cristo, na semelhança da sua morte, para que nós participemos o quê? Da sua glória. O versículo 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é que o sofrimento que alguém passa a ter após a sua mudança de vida, é claro, o cristão ele anda na contramão deste mundo. Tudo que este mundo pratica de mal, ele agora, com o Senhor, ele não pode praticar mais, porque ele saiu de debaixo do império do pecado, ele não comete mais a maldade. Ele não é um homem mau no seu caráter, na sua maneira de proceder, porque agora ele vive uma nova vida em Cristo Jesus. E ao fazer isso, ele está andando na contramão deste mundo. E ao andar na contramão deste mundo, o cristão ele vai sofrer, porque ele vai contra os princípios deste mundo, que rege este mundo tenebroso, este mundo de trevas. Então, se eu estou andando na contramão, eu vou sofrer. Mas ele falou assim, olha, esse sofrimento momentâneo aqui, atual, não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Fala assim, olha, não tem nem como comparar esse pequeno sofrimento que nós vamos passar aqui enquanto estivermos neste mundo com a glória que será revelada no porvir. E o interessante é que no versículo 19,
Ele diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a própria natureza, a natureza que Deus criou, ela também sofreu os efeitos do pecado quando o homem ele transgrediu o mandamento do Senhor ali no Éden. Quando ele peca contra Deus, toda a natureza ela sofreu as consequências do pecado. O pecado atingiu a natureza criada por Deus. E o versículo 19, Paulo vai dizer: a natureza criada, que Deus criou, aguarda com grande expectativa. Veja, é uma expectativa, a revista Almeida, ardente expectativa, aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus serão o quê? Revelados. Isso é por ocasião da vinda, da volta do nosso Senhor Jesus. Olha o 20. Pois ela foi submetida ao quê? À futilidade. A outra tradução fala a vaidade, a inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Interessante que Paulo está dizendo o seguinte, que um dia esta natureza que agora sofre, e ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, mas na esperança de que a própria natureza criada também será libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Para o quê? Para uma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Interessante é que o texto está dizendo que a natureza, todo o universo, tudo, os homens, a natureza, todos aguardam, aqueles que são filhos de Deus, aguardam o quê? Com essa ardente expectativa de que muito em breve o Senhor vai mudar tudo isso, vai libertar este homem da escravidão, vai libertar esse homem das consequências do pecado. Porque ainda que nós vivemos essa nova vida em Cristo, nós ainda estamos debaixo da consequência do pecado. Nós vivemos no mundo em que ainda tem o quê? As consequências do pecado. Agora, o dia que Jesus vier e manifestar em glória, aí sim, nós seremos livres, porque nós não estaremos mais nesta natureza de pecado que nos inclina a cometer delitos contra o nosso Criador. Que Deus em Cristo abençoe. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 3 gemidos da criação. Aí vai falar sobre o gemido da natureza, o gemido do homem e o gemido do espírito. Os 3 juntamente gemem, aguardando esta gloriosa vinda do Senhor, ou esta gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.